Muito obrigado, ó Deus, pelo dia santo que nós consagramos a Ti. Obrigado, ó Deus, porque estamos na Tua casa, diante de Ti, ó Deus, diante da Tua palavra. E nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças. Que o Senhor abençoe cada um dos Seus professores, ó Deus, que eles preguem a palavra com sinceridade e amor, para que essa palavra seja aplicada no coração de cada uma delas. Te agradeço pela vida do Madi, te agradeço por tudo que elas têm feito por nós, por essa igreja, e te peço, ó Deus, que nessa noite, de igual modo, o Senhor me use para falar as Tuas palavras, para pregar a Tua verdade, que não saia da minha boca, ó Deus, nada que não esteja no Teu coração, que o Senhor mova o Seu Espírito ao nosso redor, que o Teu Espírito ilumine os meus irmãos para que eles guardem no coração aquilo que o Senhor colocou no meu. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de coração às minhas irmãs do MAD pelo convite. É uma honra imensa para mim estar aqui celebrando com vocês, sendo testemunho de tudo que vocês fizeram nessa igreja, por mim inclusive. Então, obrigado, de coração. É uma alegria e uma honra estar nessa noite aqui com vocês, tá bom? E, meus irmãos, eu queria contar uma história para vocês, antes de começar a nossa pregação efetivamente. Havia um reino distante, e nesse reino havia um vilarejo. E nesse vilarejo existia um velho sábio que guiava e cuidava do seu povo. Nenhum problema naquele vilarejo ficava sem a resposta do sábio. Qualquer questão, qualquer dificuldade, o sábio tinha uma solução para dar. Mas naquele vilarejo também existia um jovem que não gostava muito desse sábio. Ele não conseguia acreditar, ele não conseguia aceitar que houvesse alguém que tivesse resposta para tudo. É um charlatão, o jovem pensava. E ele colocou no coração o propósito de desmascarar esse sábio. Ele disse: eu vou encontrar um jeito de mostrar para essas pessoas que esse sábio não é tão sábio assim. O problema é que ele não sabia exatamente como ele ia fazer isso, mas ele tinha esse propósito no coração de desmascarar essa sabedoria. O tempo passou, o jovem pensou em muitas formas, não conseguiu, até que um dia ele achou uma solução. Ele foi até um bosque que ficava perto do vilarejo e ele capturou um pássaro. E ele pensou consigo: eu vou pegar esse pássaro em minhas mãos, eu vou até o sábio, diante de toda a congregação, diante de todo o vilarejo. Colocando as mãos para trás, eu vou perguntar ao sábio: esse pássaro que eu tenho em minhas mãos, sábio, ele está vivo ou está morto? Se o sábio responder que ele está vivo, eu vou apertar o pássaro com as minhas mãos e vou matá-lo. E o sábio vai ter errado. Se ele disser que o pássaro está morto, eu abro as mãos, o pássaro vai voar, e dessa forma ele também vai ter errado. Não tem como ter chance do sábio acertar, de um jeito ou de outro. Eu vou pegar ele. E o jovem pegou o pássaro, foi até o vilarejo. Já era fim de tarde, todo mundo estava ao redor do sábio para ouvir as suas palavras de sabedoria, como ele sempre fazia. E o jovem disse que tinha uma questão. Foi até o sábio, colocou as mãos para trás, com o pássaro em suas mãos. E ele disse: sábio, você que tem resposta para tudo, me diga agora, o pássaro que eu tenho em minhas mãos, ele está vivo ou está morto? O sábio olhou para aquele jovem, viu naquelas palavras e naquele coração muita ganância, muita vaidade, muita arrogância, e com muita calma, com muita sabedoria, o sábio olhou para o jovem e disse: meu jovem, o pássaro que está nas suas mãos, ele vai estar da forma que você quiser que ele esteja. A escolha está literalmente nas suas mãos. E de igual modo, os Gálatas também tinham uma escolha nas mãos que eles precisavam fazer. E o problema é que eles estavam muito dispostos a fazer a escolha errada. E é por isso que Paulo vai escrever essa carta para eles, para impedi-los de fazer essa escolha errada. Diferente de Éfeso, de Filipe, de Corinto, a Galácia não é uma cidade. A Galácia era uma região, era uma província, para ser mais exato, uma província que era cuidada e controlada pelo Império Romano. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele foi para a Galácia, para a região sul da Galácia. E ele teve um momento muito difícil nessa região. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado
enquanto pregava lá, mas Paulo, apesar de todas as dificuldades, pregou com o coração, pregou com muita determinação e surgiram muitas igrejas naquela região. Na terceira viagem missionária dele, Paulo voltou à Galácia antes de ir para a Grécia. Dessa vez ele foi para a região norte da Galácia. Mas o problema é que, apesar de todo o trabalho que Paulo teve naquela região, surgiu na Galácia muitos falsos mestres, homens que queriam corromper a mensagem que Paulo havia pregado. Eles também se diziam apóstolos, e os gálatas precisavam, eles diziam que os gálatas precisavam, como sinal de fé, como símbolo de comprometimento com a fé que eles declaravam, eles precisavam das obras da lei. Eles precisavam cumprir a tradição judaica. Eles precisavam, principalmente, o ponto principal de toda a conversa desses homens era que eles tinham que se circuncidar. A questão é que os gálatas, eles não eram judeus. Eles viviam na região que hoje fica a Turquia. Era um outro povo, era uma outra cultura, era um outro entendimento de vida que eles tinham. E o Senhor Jesus não nos chamou e não nos converteu para nos tornarmos judeus. Ele nos converteu para sermos como Ele. Os gálatas, eles não precisavam cumprir a lei civil e a lei cerimonial de Israel porque eles não eram judeus. E Cristo não morreu por eles para que eles se tornassem judeus. Mas certamente vocês já ouviram falar uma expressão que diz que para você derrubar um bom homem, você deve primeiro atacar a reputação desse homem. E foi isso que esses falsos mestres fizeram com Paulo. Provérbios fala, em 22:1, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E pastor Petrônio, no começo da minha caminhada no seminário, ele me deu um conselho. Ele disse: Yuri, tudo que um pastor tem é a sua reputação. Então, desde já, preze por ela. E o conselho que o pastor Petrônio me deu é exatamente esse conselho que Provérbios está nos dando, de guardar a nossa reputação, de dar um bom testemunho diante da igreja e do mundo. E foi nesse ponto que esses falsos mestres atacaram. Eles diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que Paulo não era como os outros 12. Eles diziam que Paulo não merecia nenhum tipo de confiança. E dessa forma, atacando a credibilidade de Paulo, eles estariam atacando a mensagem de Paulo. E Paulo sabia melhor do que ninguém, e a gente vê pelas cartas dele, como ele sabia o quanto importava sofrer pelo Evangelho. Paulo foi perseguido, Paulo sofreu naufrágio, Paulo ia ser difamado, ele sabia que isso ia acontecer e ele estava bem com isso. Paulo conseguia viver bem em toda e qualquer situação. A questão não era essa, que estavam falando mal dele. Paulo não se incomodaria com isso de forma nenhuma. A questão era exatamente essa. Paulo entendia que, sendo difamado, dessa vez ele ia precisar se defender. Porque se ele não defendesse o apostolado dele, a mensagem que ele pregava estava comprometida na Galácia. E se eles comprometessem essa mensagem, os gálatas, eles iam se afastar do Evangelho. E, consequentemente, eles iam se afastar da verdade e, em última instância, se afastar do próprio Deus. E era exatamente isso que já estava acontecendo. Essa era a escolha que os gálatas estavam fazendo. Acreditar nesse novo Evangelho que os falsos mestres estavam pregando, de que a fé não era suficiente para que eles fossem salvos. Eles estavam acreditando nisso, que eles precisariam das obras, e Paulo não podia permitir que isso acontecesse, que todo o trabalho que ele teve se desmoronasse e escorresse entre seus dedos como uma areia. E ele não permitiu de fato. Ele não estava na Galácia, mas ele escreveu para lá, dando todas as suas recomendações, e não por vaidade. Não era isso. O ponto de Paulo em se defender não era vaidade, era pensando no bem dos próprios gálatas. Esse era o ponto. João Calvino, no seu comentário sobre essa carta, ele fala uma coisa que ajuda a gente a entender bem esse contexto. Calvino diz assim: se esta situação houvesse meramente permanecido na esfera pessoal, não haveria dificuldade para Paulo ser reconhecido como um discípulo ordinário e não como apóstolo. Paulo não se importaria. Mas quando percebeu que a sua doutrina começava a perder credibilidade e autoridade, não lhe era mais possível permanecer em silêncio. Ele tinha agora o dever de resisti-los com ousadia. Quando Satanás não ousa atacar abertamente a doutrina, sua próxima manobra é destruir sua autoridade através de ataques indiretos. Portanto, lembremos que ao atacarem Paulo,
eles estavam realmente atacando a veracidade do Evangelho. E é por isso que quando Paulo começa a sua carta, já na saudação dessa carta, o primeiro versículo do primeiro capítulo, Paulo dá uma carteirada, uma grande carteirada nos Gálatas, e ele diz assim: Paulo, é assim que ele se apresenta, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa desse versículo até o segundo capítulo. Ele vai se defendendo e comprovando o porquê dele ser um apóstolo de verdade. É como se ele dissesse assim: esses falsos mestres estão dizendo que eu não sou apóstolo de verdade, mas não fui eu que escolhi isso. Não fui eu que pedi isso. Não foi homem nenhum que me indicou. Não foi homem nenhum que votou em mim. O Senhor me escolheu. O Senhor me vocacionou para esse ministério. E é por isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo e fazendo o que eu estou fazendo. Então ele continua essa sua defesa durante esses 2 primeiros capítulos, e uma defesa muito bem feita. A partir do 3º e 4º capítulo, ele continua a defesa, mas agora em prol do próprio Evangelho, das coisas que ele já havia pregado. Ele reforça o porquê é verdade aquilo que ele estava pregando. E Paulo era judeu. Paulo era um homem circuncidado. O problema dele não era com a circuncisão em si, era sobre o que isso agora representava. Ele sabia que aquelas leis, elas tinham importância. E elas apontavam para algo muito importante. Mas tudo que elas apontavam se cumpriu no Calvário. Tudo que o Antigo Testamento ensinou e para todas as coisas que ele apontou, tudo estava cumprido em Jesus Cristo. Então Paulo diz assim: poxa, essas cerimônias não têm poder e nunca tiveram condição nenhuma de justificar e salvar homem nenhum. Então, por que agora, depois de tudo que aconteceu, vocês estão querendo retroceder? Vocês estão querendo pegar as sombras do Velho Testamento e obscurecer o que o Evangelho já clareou? O justo viverá pela fé. É isso que ele diz aos Gálatas. Isso que vocês estão escolhendo é um retrocesso, isso não faz nem sentido. Cristo já veio, já morreu por nós, já nos deu fé, nos salvou, nos libertou, e vocês querem voltar para o jugo da lei, para o jugo da servidão, Gálatas. Depois de tudo que vocês viram, de tudo que vocês ouviram, vocês querem invalidar a obra de Cristo, querendo conquistar essa salvação pela força do próprio braço. Vocês querem conseguir essa salvação que vocês já têm pelas suas próprias obras. Obras que são trapos de imundícia. Aonde é que vocês querem chegar com isso tudo? E a partir do capítulo 5, só tem 6 capítulos. O 5º e o 6º, Paulo começa agora. Ele explicou tudo, certo? Ele argumentou, ele fez a defesa dele. E ele vai começar a ser prático agora. Ele vai dar orientações práticas. Se vocês entenderam isso aqui, Gálatas, o que é que vocês têm que fazer a partir de agora? E no capítulo 5 é quando ele vai falar do fruto do Espírito. É quando ele vai dizer: Gálatas, a gente tem que andar no Espírito. A gente tem que viver pelo fruto do Espírito e não pelas obras da carne. Não faz sentido o que vocês estão escolhendo. Vocês estão olhando para trás e perdendo de vista o que está diante de vocês. E fazendo isso, se preocupando com essas tradições, com essas cerimônias, vocês vão acabar negligenciando o que de fato importa. E é assim que o capítulo 6 começa, falando para nós, como igreja, o que é que de fato importa. E o versículo 6 do capítulo 6, o versículo que eu li para vocês hoje, que eu comecei lendo agora, ele fala sobre essa necessidade, esse capítulo 6, ele fala sobre essa necessidade do cuidado mútuo da igreja se abençoar, se proteger, da gente se corrigir coletivamente, cuidar de fato um do outro, ainda que cada um de nós tenha uma responsabilidade diante de Deus. A gente vai cuidar da nossa vida, mas a gente vai cuidar uns dos outros também, proteger uns aos outros, ensinar uns aos outros. E aí ele fala assim no versículo 6: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aquele que é instruído, a palavra aqui no original é literalmente catecúmenos. A gente aqui na nossa igreja não tem uma classe de catecúmenos, a gente chama a classe de catecúmenos como cristianismo básico. Mas algumas igrejas chamam de classe de catecúmenos. E catecúmenos é essa pessoa que está aprendendo sobre a palavra, aprendendo sobre quem Deus é, aprendendo qual é a vontade revelada dele para a nossa vida e desenvolvendo a sua fé nesses ensinamentos.
E Paulo está dizendo o seguinte aqui: vocês não estão valorizando quem ensina vocês, quem instrui vocês. Vocês deveriam abençoar essas pessoas, e quando ele diz assim, com todas as coisas boas, é até materialmente mesmo, abençoar, cuidar financeiramente, apoiá-los, honrá-los, as pessoas que se preocupam com vocês, que ensinam, que dedicam sua vida a de fato estudar para isso e viver cuidando e abençoando vocês. Façam isso, honrem essas pessoas. E no começo, quando eu estava estudando, eu entendi o versículo, mas eu não entendi como é que ele se encaixava nesse contexto da carta que Paulo estava trazendo. Mas Calvino me salvou de novo aqui. E ele disse assim: eles não estavam valorizando os mestres, porque eles não estavam valorizando a mensagem. Esse era o ponto. Eles estavam, de fato, abrindo mão do Evangelho para receber uma outra mensagem. Então, aqueles homens fiéis que continuavam naquela igreja da Galácia, naquelas igrejas da Galácia, pregando um Evangelho puro e simples, todos os dias, todos os domingos, pregando aquela palavra, eles não aceitavam mais. E aí Calvino, ele diz assim ainda: Paulo se mostrou bastante disposto a agir assim, não porque tinha qualquer interesse pessoal no assunto, e sim porque levava em conta o bem-estar geral da igreja, menosprezando as vantagens pessoais. Ele percebeu que os ministros da palavra eram negligenciados porque a própria palavra era desprezada. Se a palavra for verdadeiramente estimada, os seus ministros sempre receberão tratamento amável e honroso. E não havia naquela época ainda pastores. Os mestres daquela época nas igrejas eram os apóstolos e os presbíteros. E Paulo dizia: reconheçam o trabalho desses homens, cuidem deles, abençoem esses homens, porque o que eles fazem por vocês, o que eles ensinam a vocês, não tem dinheiro no mundo que pague. Vocês podem até abençoá-los com bens materiais, mas eles abençoam vocês com bênçãos espirituais. Então valorizem esses homens. E hoje em dia, Paulo, ele também reforçou essa mesma ideia na carta aos Tessalonicenses. Ele disse assim, Tessalonicenses 5, 12 e 13: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E hoje nós não temos mais apóstolos. Pelo menos na nossa igreja não tem mais apóstolo, e graças a Deus por isso. Os apóstolos eram aqueles 12, mais Paulo. Tá? Hoje nós somos todos discípulos do Senhor, crentes no Senhor, filhos do Senhor, mas apostolado foi um ministério específico para um tempo específico da história da igreja. Mas a gente continua tendo presbíteros. E nessa função, nessa atribuição de ensino, outras pessoas passaram a fazer parte dela. Os diáconos fazem parte do ensino, professoras de departamento infantil, professores de escola bíblica, líderes de PG, todas essas pessoas, além dos pastores, obviamente, dedicam suas vidas, estudam e procuram aprender mais para cuidar de nós, para nos ensinar, para nos levar para mais perto do Senhor. Então a exortação que Paulo fez aos Gálatas vale para nós hoje da mesma forma. Honre seus mestres, ouça o que eles têm para dizer, ouça com o coração, ouça com atenção, zele pela vida deles, ore pela vida deles e os abençoe, porque o que eles fazem por nós, de fato, não tem preço. E então Paulo segue para o versículo 7. E o versículo 7 diz assim para a gente: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está chegando no final da carta aqui já. E o que ele vai fazer é sumariar a carta. Ele vai amarrar tudo que ele levantou até agora, todos os argumentos que ele trouxe, todas as instruções que ele trouxe, todas as explicações que Paulo deu. Paulo vai amarrar agora. E ele vai dizer: Gálatas, eu falei um monte de coisa, eu ensinei um monte de coisa, mas vocês vão precisar fazer uma escolha diante de tudo isso que eu falei. E ele os alerta: não se engane. E embora essa carta ela tenha sido escrita para um contexto específico, para pessoas específicas, o princípio que a gente vê aqui, ele não é particular nem só dos crentes. Ele é um princípio, de fato, universal para quem está dentro e para quem está fora da igreja. Tá? A lei da semeadura é um princípio geral para qualquer pessoa.
E esse princípio ele está presente em outras partes da Bíblia. O próprio Jó falou dele para nós. Jó 4,8 diz assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Colossenses 3,25 nos diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, meus irmãos, se você plantar uma videira, você não vai colher figos, você vai colher uvas. Se você plantar inveja no seu coração, você não vai colher contentamento e não vai colher gratidão. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai crescer em santidade e você não vai conseguir resistir à tentação. Não tem letras miúdas aqui. O jogo é limpo, as cartas estão na mesa, o Senhor nos instrui com total clareza. É preto no branco. O que plantar, vai colher. O que plantar, vai colher. Você acreditando em Paulo ou não, acreditando em Deus ou não, o que você plantar, você vai colher. E aplicando esse princípio ao contexto da nossa carta, era como se Paulo estivesse dizendo assim aos Gálatas: Gálatas, vocês estão se circuncidando, vocês querem fazer isso, se circuncidar, é isso, então vocês não vão colher graça. Vocês vão colher o juízo da lei, porque vocês querem viver pela lei. A salvação é pela fé. Se não tem fé, não tem salvação. Com Deus não se brinca. Porque se eles dizem que algo precisa ser acrescentado à obra de Cristo, o que eles estão dizendo na prática é que essa obra não é suficiente. E, meus irmãos, isso é uma heresia terrível, é uma mentira diabólica, dizer que o que Jesus fez por nós na cruz não é suficiente para nos salvar. E o William Hendrickson é um teólogo que diz assim: Deus não é e não pode ser escarnecido. Ele não permite que alguém faça pouco caso do Evangelho ou das exortações implícitas nele. Não lhe passará despercebido o menosprezo de alguém dizendo Deus está morto. Ao contrário, cada um será recompensado na proporção das suas obras. E essas recompensas elas não se restringem a essa vida material, a essa vida temporal. Elas transcendem para a nossa vida espiritual. Elas refletem na nossa eternidade. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E embora estejam em lados opostos, esses dois personagens aqui, o que semeia para o Espírito e o que semeia para a carne, embora estejam opostos, eles estão caminhando na mesma direção, meus irmãos. Porque assim como os novos céus e a nova terra são eternos, o inferno também é eterno. Todos caminharão para a eternidade, mas de fato, com consequências diferentes. Quem semeia para a própria carne busca a satisfação da vida nesse momento, sem considerar em nível nenhum a vida futura. E o que é que eles vão receber? As pessoas que vivem semeando pela carne, o que é que eles vão alcançar? Eles vão conseguir acumular aquilo que é perecível. Tudo que eles conseguem alcançar, vivendo dessa forma, Satanás pode roubar, matar e destruir. É isso que eles vão acumular. E essa vai ser a consequência de tudo que eles acumularem. Satanás vai roubar, matar ou destruir. Mas, por outro lado, quem semeia para o Espírito, olha para as coisas do alto e acumula coisas no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. De novo, meus irmãos, nós temos aqui uma escolha muito clara a fazer e consequências também muito claras. E essa passagem, esse versículo, ele me lembra muito das palavras do profeta Elias, quando ele estava lá no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal. Vocês conhecem essa história. Elias estava lá e disse: eu vou fazer um altar para o meu Deus. Vocês vão fazer um altar para o Deus de vocês. A gente vai orar, eu vou orar para o meu Senhor. Vocês vão orar para Baal e a gente vai ver qual é que vai pegar fogo. Vocês conhecem bem essa história. E nesse momento, diante dos altares, o povo tinha uma escolha a fazer. Esse era o ponto de Elias, provar para o povo que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro e não Baal. E Elias se vira para o povo naquele momento e Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu.
mas ficar vivendo nessa indecisão, com um pé lá, um pé cá, vivendo nessa corda bamba, sendo morno diante de Deus, isso não é algo que o nosso Deus vai aceitar. Viver tendo uma vida de oração medíocre, passar a semana inteira sem pegar na sua Bíblia uma única vez, não ouvir o que os seus mestres têm lhe ensinado aqui na igreja, se vangloriar nas suas obras que você faz dentro ou fora da igreja. Isso é fazer uma escolha. É diariamente fazer uma escolha, e assim como os Gálatas, essa é a escolha errada a ser feita, meus irmãos. E que vergonha será para nós quando o Senhor Jesus voltar e nos encontrar nesse estado de mediocridade, com essa fé relapsa, vivendo de modo indiligente. Não façamos isso, meu irmão. Não deixe para amanhã de novo. Não deixe para amanhã de novo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz é: santifiquem-se. Sede santos porque eu sou santo hoje, não amanhã. Hoje. Por outro lado, aos que estão tentando fazer a coisa certa, aos que querem crescer em santidade e bondade, aos que querem aplicar na sua vida o que o Evangelho ensina, o que eu tenho que dizer para vocês hoje, meu irmão, é: fique firme no posto que Deus lhe colocou. E Paulo diz a mesma coisa: não se cansem de fazer o bem. Versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que temos aqui no versículo 9, meus irmãos, é uma promessa. É uma promessa de que o fruto virá. E Paulo nos diz: não pare, não desista, continue, esqueça das coisas que para trás ficam e siga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. William Hendrickson, mais uma vez, ele no comentário dele tem de fato muitas boas percepções sobre a carta dos Gálatas, por isso que eu estou citando tanto ele hoje. E ele diz assim: a melhor forma de se preparar para a segunda vinda de Cristo é fazer pleno uso de cada oportunidade de prestar-lhe serviço. Além disso, esse serviço deve ser prestado a todos sem levar em conta qualquer distinção. Da mesma forma que o amor ativo do nosso Senhor atravessa fronteiras, assim também deve acontecer com o nosso. Então façamos, meus irmãos, o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos na fé. Como Paulo começou o capítulo 6 dizendo: cuidem uns dos outros verdadeiramente, cuidem uns dos outros. Cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem dos seus mestres, cuidem dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, cuidem uns dos outros. Não se percam em tradições e atividades que vão fazer você negligenciar o que de fato importa. E nesse momento em que eu me encaminho para o final dessa mensagem, eu queria, na verdade, me dirigir. E uma coisa importante: todas essas aplicações e lições que foram feitas aos Gálatas, elas servem para todos nós, para toda a igreja. Mas nesse momento específico eu queria me dirigir a vocês, minhas irmãs do MAD. E a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é exatamente o que Rosa disse: não desfaleçam, não cansem de semear, continuem montando a tenda e encontrando em Deus força e sabedoria para continuar instruindo professores e professoras de departamentos infantis aonde quer que eles levaram vocês. Não cansem, não parem, não deixem de se capacitar, não deixem de aprender e de se qualificar para vocês fazerem cada vez mais um bom trabalho para o crescimento do reino, para que mais pessoas possam ouvir dessa palavra de uma forma efetiva, de uma forma clara. Vários professores e várias crianças tiveram a palavra de Deus aplicada aos seus corações pelo trabalho que vocês fazem. E sobre esse ponto eu queria abrir um parênteses para vocês também. À primeira vista pode parecer que eu escolhi esse texto porque ele fala sobre ensino, ele fala sobre mestres, ele fala sobre semear, e em essência é isso que o MAD é semear, é sair semeando. Mas não foi por isso que eu escolhi esse texto. Na verdade, isso foi uma coincidência que ele tratasse desse tema. E Gálatas 6:7 foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. E eu aprendi com vocês.
Na classe Cristo é Vida, a gente costumava ter como é que a gente chamava? Os concursos, que a gente tem até hoje, na verdade, eu sei que eles ainda acontecem. E nesses concursos a gente precisava decorar algum versículo, participar da escola bíblica, trazer um amigo, trazer a Bíblia. E por causa desse concurso, eu aprendi Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. E eu guardei no coração essas palavras. A classe Cristo é Vida era para crianças de 7 ou 8 anos. Então essa era a idade que eu tinha naquela época. E mesmo nos meus anos mais difíceis, de maior rebeldia, eu guardei isso no coração. Eu não zombei do Senhor e eu não me enganei, porque eu sabia que aquilo que eu plantasse, eu iria colher. Eu guardei no coração essas palavras. E o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, me permitiu essa noite, 25 anos depois, pregar para vocês o que vocês me ensinaram. Porque a palavra do nosso Senhor não volta, porque no Senhor o trabalho não é vão. E porque a palavra de Deus não volta vazia. De fato, não volta vazia. Teve um dia que eu estava sentado num desses bancos aqui. E Gal veio aqui na frente fazer um apelo para a igreja, dizendo que o departamento infantil precisava de pessoas para ensinar as crianças. E uma coisa que ela disse mudou a minha cabeça para sempre em relação a esse ministério. Ela disse assim: se você quer trabalhar com crianças, se você acredita na conversão de crianças, me procura. E isso virou uma chave na minha cabeça. Porque, de fato, o Senhor converte crianças. Cada aula que essas crianças aprendem, cada versículo que essas crianças decoram, o Espírito Santo se encarregará de aplicar no coração delas. Aplicou no meu. E isso serve de testemunho para toda a igreja. Pais e mães, não subestimem os filhos de vocês. Se eles podem aprender geografia, inglês e aritmética, eles podem aprender teologia. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ela não vai se desviar. O próprio Espírito Santo se encarregará de aplicar no coração dessas crianças o que elas estão aprendendo. Elas entenderão quem o Senhor é e o que Ele requer de nós e quem nós somos diante dEle. Mestres, uma aula pode mudar tudo. Um versículo pode mudar tudo. Então tenham muito zelo em cada aula que preparam, em cada lição que dão, porque o Senhor poderá e certamente escolherá você em algum dia, em algum momento, para mudar tudo na vida de alguém. E glórias ao nosso Deus por cada pessoa que Ele usou para nos ensinar desde a infância, para nos mostrar quem Ele era e comprovar no nosso coração a realidade do que essas pessoas criam e viviam, não só ensinavam. Então, meus irmãos, assim como os Gálatas tinham uma escolha para fazer em suas mãos, e assim como o jovem que desafiou o sábio também tinha uma escolha nas mãos, cada um de nós tem uma escolha para fazer essa noite. Cada um de nós tem um pássaro nas mãos. E no final, o pássaro vai estar exatamente como você escolher que ele esteja. Então faça a escolha certa. Não se engane. De Deus não se zomba. O Senhor está vendo todas as coisas. E o que é que você vai escolher? O que é que você quer plantar? Minha oração nessa noite é que todos nós escolhamos semear no Espírito, para que todos nós possamos colher vida eterna junto de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis a Ti, que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, ó Pai, para nos ensinar, para revelar a nós aquilo que o Senhor revelou ao mundo. Eu te louvo por cada mulher dessa do MAD. Te louvo, ó Deus, pelo trabalho que elas fazem, ó Deus, pelo zelo que elas têm, por cada criança e por cada professor que foi alcançado pelo trabalho delas. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor as fortaleça, dê a elas sabedoria, ó Deus, determinação, coragem para continuar o bom trabalho, até o dia em que o Senhor as chamar, até o dia em que de fato elas irão completar a sua carreira. Que elas treinem novas mulheres, que esse trabalho não se perca, mas que o Senhor continue preservando, ó Deus, a nossa igreja, levantando homens e mulheres sinceros, que te amem
e que desejem, de fato, ó Deus, pregar o Teu Evangelho. Cuida, ó Deus, da nossa igreja, cuida da Igreja da Encruzilhada, ó Deus, dos nossos mestres, dos nossos pastores, nos ajuda a honrá-los, nos ajuda, de fato, ó Deus, a abençoá-los, porque o que eles têm feito por nós não tem preço. Então, ó, protege, Deus, essa igreja, nos protege de todo o mal e continue iluminando o nosso coração para que a gente faça as escolhas certas, para que a gente faça tudo com o coração certo, ó Deus, sabendo que não podemos zombar do Senhor, não podemos nos enganar, porque colheremos aquilo que plantarmos. Nos dá essa sabedoria e aplica, ó Deus, essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.